No dia 12 de março de 2019, dia da prisão do Rony Lessa e do Elcio, a polícia encerraria oficialmente a primeira fase da investigação, porque afinal respondia à primeira pergunta importante e trazia à tona a resposta pela qual toda a sociedade clamava fervorosamente: quem matou Marielle? Mas ainda tinha uma pergunta muito importante a ser respondida: quem mandou matar Marielle? E é sobre essa pergunta que a gente vai conversar aqui na parte 2 do vídeo sobre o caso Marielle. Olá, eu sou a Glau e sejam bem-vindos ao canal Sem Rumo. No vídeo anterior, eu te contei todos os detalhes do caso Marielle até responder a pergunta: quem matou Marielle? Então, se você não assistiu, corre lá para assistir a primeira parte desse vídeo, depois volta para assistir a parte 2. Aqui na parte 2 eu vou te contar toda a trajetória da investigação da polícia buscando responder à pergunta: quem mandou matar Marielle? E assim como na parte 1, boa parte da pesquisa para a construção desse roteiro foi baseado nesse livro aqui, Mataram Marielle, de Chico Otávio e Vera Araújo. Antes da gente ir para o vídeo em si, eu tenho que me desculpar com vocês pela minha ausência aqui no canal nos últimos dias. Eu fiquei um pouco doente, tô melhorando aos poucos, então hoje, como eu me senti um pouco melhor, eu consegui gravar esse vídeo para vocês e assim eu vou seguindo, gravando conforme eu for me sentindo melhor. Aí não é nada grave, tá tudo bem. Então eu só quero me desculpar pelo meu sumiço assim repentino. Lá nas redes sociais do canal saiu o vídeo, porque já tinham vídeos gravados, então só editei e já postei. E aí agora, conforme eu for gravando de novo, a gente volta com tudo e aí eu consigo entregar todos os vídeos, tanto aqui no YouTube como nas outras redes sociais do canal também. Então, estou muito feliz que consegui estar de volta fazendo uma das coisas que eu mais gosto, que é gravar vídeo para vocês. Então, já bora deixando o like, se inscrevendo aqui no canal e você já sabe, clica aqui no botão de compartilhar e envie esse vídeo para algum contato seu no WhatsApp e já pede para essa pessoa se inscrever aqui no canal Sem Rumo também. Agora, sem mais delongas, bora pro caso. Depois de um ano do assassinato da Marielle e do Anderson, a polícia colocava um fim na primeira parte da investigação, que buscava elucidar quem tinha matado a Marielle. E eles chegaram aos dois assassinos da Marielle e do Anderson, o Rony Lessa e o Elcio de Queiroz, presos em março de 2019. Mas assim que foi anunciada essa vitória para a investigação, que tinha elucidado parte do caso, o delegado da DH da capital, Giniton Lages, que era quem tinha investigado o caso Marielle, foi retirado do cargo. E aí, a partir dessa retirada do Giniton, sem muitas explicações do porquê isso aconteceu, afinal ele era o delegado que mais tinha conhecimento ali no caso, mas mesmo assim ele foi retirado e depois dele veio várias trocas de outros delegados de tempos em tempos assumindo a DH da capital e sendo assim o caso Marielle. E é lógico que essas medidas de trocas atrás de trocas dificultavam a investigação, porque cada delegado que chegasse na DH ia ter que se reiterar novamente do caso para poder dar continuidade na investigação. De toda forma, ainda ali em 2019, logo no encerramento da primeira parte do caso, se iniciou a segunda parte da investigação. E já nesse ano viriam novas informações e desdobramentos chocantes no caso. No dia 4 de outubro de 2019, as então promotoras do caso Marielle receberam novos relatórios de análises feitos em alguns dos celulares do Rony Lessa. E as novas descobertas iam trazer muita repercussão para o caso, especialmente por envolver o nome do então presidente do Brasil. O relatório trazia imagens de uma conversa que o Rony Lessa teve com a sua esposa Elaine no dia 22 de janeiro de 2019. Na conversa, ela mandava a imagem de uma planilha e embaixo a mensagem: liga pro Elcio. A planilha era da portaria do condomínio Vivendas da Barra, onde o Rony Lessa vivia. E na imagem mostrava os horários de entradas e saídas de visitantes ali no condomínio
no dia do assassinato da Marielle e do Anderson. Aí vai vendo aonde essa imagem ia levar. O Lessa morava nas casas 65 e 66 do condomínio Vivendas da Barra. E na casa 58 residia o então deputado Jair Bolsonaro, que ia ser eleito presidente ainda naquele ano. Ninguém sabia como que a Elaine tinha tido acesso àquele relatório, e nem tampouco como ela conseguiu fotografar, né, aquele relatório e mandar para o Lessa. Mas ela parecia estar ali solicitando certa urgência para o Lessa conversar com Elcio a respeito daquele relatório. Até porque nessa etapa, o Elcio e o Lessa já estavam na mira da polícia e iam ser chamados para depor pouco tempo depois. Ali na planilha mostrava o nome do Elcio, o modelo e placa do seu carro, e no local da casa que ia receber a visita estava preenchido com o número 58, que era a casa do Jair Bolsonaro. Aí qual que era a conduta? O visitante chegava, falava a casa que ele queria se dirigir e o porteiro ligava para a casa para informar que tinha uma visita e pedir autorização. E anotava do lado quem tinha atendido essa ligação. Naquele dia, o porteiro identificou a pessoa que atendeu a ligação como seu Jair. Essas informações que iam sendo descobertas pela polícia teriam que correr em sigilo, mas de alguma forma essa informação vazou. E no dia 29 de outubro, o Jornal Nacional deu o furo de reportagem falando sobre a planilha e a ligação do caso Marielle com o então presidente Jair Bolsonaro. A reportagem do jornal falava que o porteiro teria sido ouvido pela Polícia Civil e que ele realmente confirmou essa versão quando foi interrogado, que ele teria ligado para a casa 58 e que quem atendeu ele foi o seu Jair, e que o mesmo autorizou a entrada do Elcio. Ele ficou cuidando então nas câmeras de segurança para ver o caminho que o Elcio estava fazendo, se ele realmente estava se dirigindo à casa 58. Mas pelas câmeras ele viu que o Elcio não foi para a casa do Jair Bolsonaro, e sim para a casa do Lessa. Segundo a reportagem, então, o porteiro interfonou de novo para o 58 para informar que ele estava indo para outra casa, que não estava indo para a casa dele. E aí o porteiro conta que o ex-presidente Jair Bolsonaro informou para ele que sabia onde o Elcio estava indo. O porteiro chegou a dar 2 depoimentos para a Polícia Civil e, ao que parece, os 2 depoimentos batiam. Então, ele deu a mesma versão quando interrogado 2 vezes. E aí, essa informação caiu como uma bomba na mídia. Todo mundo só falava sobre isso. As informações estavam bem nebulosas ainda nesse momento, não tinha muitos esclarecimentos. E aí, então, o então presidente Jair Bolsonaro realizou uma live bastante irritado ali com as acusações e afirmou que ele não estava no Rio de Janeiro naquele dia, lá no Vivendas da Barra, que na verdade ele estava na Câmara dos Deputados em Brasília e que havia registro da presença dele lá no plenário nas votações que ele teria participado ali naquele dia. Esses registros das votações, das participações dele ali no plenário, inclusive, também foram citadas pelo Jornal Nacional ali na sua reportagem sobre esse caso. E aí, então, no dia seguinte, dia 30 de outubro, o seu filho, Carlos Bolsonaro, que também é vereador no Rio de Janeiro, fez vários vídeos ali comentando esse assunto nas suas redes sociais. Em um desses vídeos, inclusive, ele vai até a portaria do condomínio onde ele também mora, só que numa outra casa, e ele tem acesso a essas ligações, né, esses áudios das ligações que os porteiros faziam para os moradores, né, quando tinha um visitante. E ele alega que tem acesso a essas informações porque ele é morador ali do condomínio e que qualquer morador que solicitar também vai ter acesso. Aí, de acordo com o vídeo gravado por ele, o Lessa é quem atendeu a ligação, e aí ele toca, né, o áudio da ligação do porteiro falando com, supostamente, então, o Lessa, na verdade, onde o Lessa autorizaria a entrada do Elcio ali no condomínio. Portaria, boa tarde. Boa tarde. É o senhor Elson. Tá, pode liberar aí. Tá ok. Olha. Eu nunca ouvi a voz do Lessa, então é difícil de afirmar, assim, categoricamente que é ele ou não, mas no mesmo dia o Ministério Público convocou uma coletiva de imprensa.
Na coletiva, eles afirmavam que, através de uma análise informal do áudio, a voz pertencia mesmo ao Lessa e não ao Jair Bolsonaro. A ideia do Ministério Público era colocar panos quentes nessa situação, mas foi ainda pior a repercussão depois dessa coletiva. Tudo porque, junto ali, as promotoras do caso, Simone Sibilo e Letícia Emily, que já apareciam há tempos à frente da promotoria no caso Marielle, estava ali junto a promotora Carmen Elisa Bastos, que também estava sendo responsável pela acusação do Lessa e do Elcio. A presença dela se tornou bastante constrangedora porque a Carmen era uma ferrenha apoiadora do então presidente Jair Bolsonaro. E ela falava sobre isso abertamente, postava isso nas redes sociais dela, inclusive fez uma forte campanha para ele em 2018, para ele poder chegar à presidência. As imagens viralizaram e, como eu falei para vocês, aquilo que era para acalmar os ânimos da galera só levantou mais suspeitas e mais desconfianças. Ficou impossível que ela seguisse à frente do caso depois disso. Ela chegou a falar que a sua intimidade e a sua vida privada não iam interferir no caso, mas mesmo assim ela decidiu se retirar e disse o seguinte, abre aspas, decidi sair para não permitir que a defesa dos acusados usem isso para atrapalhar o processo de duplo homicídios de Marielle e Anderson, fecha aspas. Até esse momento, o porteiro, que foi quem afirmou ter ouvido a voz de Jair Bolsonaro, como eu falei, já tinha dado 2 depoimentos para a Polícia Civil em que ele mantinha-se totalmente convicto da sua versão ali dos fatos. Mas em um novo depoimento dado dessa vez à Polícia Federal, no dia 19 de novembro, ele afirmou que se enganou ao dizer que ouviu a voz do seu Jair. Ou seja, ele mudou o depoimento. Aí mesmo depois daquela análise informal que o Ministério Público disse ter feito ali no áudio, a Polícia Civil decidiu pedir uma perícia formal mesmo ali no áudio da ligação. O laudo foi emitido então em fevereiro de 2020 e assinado por 6 peritos, em que eles afirmavam que, primeiro, o áudio não tinha sofrido nenhuma edição, e principalmente que a voz que era escutada no áudio correspondia à voz do Lessa, de quem recebia a ligação, mas que a pessoa que fazia a ligação, o porteiro, não correspondia com aquele porteiro que deu os depoimentos à polícia. Ou seja, segundo esses peritos, era o Lessa, mas a voz do porteiro não era. Teria que ser um outro porteiro naquele dia. Depois da mudança de depoimento do porteiro e também desse laudo pericial emitido aí por esses 6 peritos, a polícia basicamente não tinha mais nada para continuar seguindo por essa via. E essa linha de investigação parece ter se encerrado por ali. Até o momento, a gente não tem notícia de qual outra linha a polícia está seguindo ou mesmo se há uma. Durante todo esse tempo, Rony Lessa e o Elcio de Queiroz permaneceram presos e no dia 10 de março de 2020, a justiça decidiu que eles seriam levados a júri popular. Os dois respondem por duplo homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, emboscada e sem dar chance de defesa às vítimas. O julgamento, que vai ser julgado por um júri popular, ainda não tem data marcada. Mas o Lessa já foi condenado por outros crimes. São eles: comércio e tráfico internacional de armas, obstrução das investigações e destruição de provas. Isso eu também contei um pouquinho para vocês lá na parte 1. Atualmente, o Rony Lessa está expulso da Polícia Militar e isso só aconteceu agora, no dia 8 de fevereiro de 2023. Ele ficou todo esse tempo preso, mas continuava integrando a polícia militar. É uma vergonha essa demora para expulsão. Quanto às investigações do caso Marielle em si, as últimas notícias são de que o Ministério Público do Rio de Janeiro segue travando uma batalha antiga com a Google para que eles liberem os dados das contas criadas pelo Rony Lessa naqueles inúmeros celulares que ele tinha. Contas essa que a polícia, sem autorização da Google, não consegue ter acesso e, portanto, não consegue periciar. Na outra parte do vídeo eu também falo um pouquinho sobre isso, né, que ele tinha inúmeros celulares, com inúmeras contas criadas, e aí, desde então, a Google ela não fornece nenhum dado
que é pedido ali pelo Ministério Público, e os dados que se tem até agora só foram cedidos pela Google mediante ordem judicial. Então, cada conta que vai ser periciada precisa novamente correr processos na justiça para surgir uma ordem judicial, para daí a Google, né, ceder de fato, quando não tem mais recurso, os dados ali dos celulares. E isso gera um entrave muito grande e um atraso também muito grande nas investigações. Já a Google alega que não pode interferir na privacidade dos seus usuários e, por isso, não cede as informações para o Ministério Público, a menos que ela seja obrigada pela Justiça e, como eu falei, processos 1000 anos até o Ministério Público conseguir ter acesso. Já o Ministério Público fala que essas informações são cruciais para desvendar o caso. Então, o que resta agora, para a gente, enquanto sociedade especialmente, é aguardar. Atualmente, também esse ano, foi nomeada uma nova equipe que vai investigar aí o caso Marielle, e a gente espera que pelo menos dessa vez essa equipe se mantenha, tendo todo o suporte necessário para que esse caso seja desvendado. A morte da Marielle deixou muitas marcas. Muitas pessoas falavam que a Marielle se tornou uma semente, e os frutos, de certa forma, já começaram a vir alguns anos atrás, quando mesmo em 2018, 3 das suas ex-assessoras já foram eleitas a deputadas estaduais, defendendo bandeiras bastante parecidas com a da Marielle, que poderia ser interpretado como uma resposta de parte da população que queria ver pessoas com ideias parecidas com a dela ali nesses postos de poder. Outras homenagens a Marielle se estenderam durante esses anos aqui no Brasil e no mundo. Em julho de 2019, a Prefeitura do Rio de Janeiro nomeou uma das ruas da Lapa com o nome da Marielle. Ainda no Brasil, a Marielle também foi homenageada no Rio de Janeiro por 2 escolas de samba, a Vila Isabel e a Mangueira. Outros locais que também nomearam espaços públicos com o nome da Marielle foi uma rua em Lisboa, em Portugal, e um jardim em Paris, na França. Ou seja, o caso Marielle tinha tomado proporções que romperam as fronteiras do nosso país. O mundo inteiro lembrava e comentava sobre esse caso. Inúmeras homenagens se estenderam também agora, em 2023, quando completou-se 5 anos desse crime. E grande parte dessas movimentações foi encabeçada pelo Instituto Marielle Franco, aí durante todo o mês de março, como uma forma de lembrar e homenagear, mas também de cobrar justiça. Até o momento, a polícia não foi capaz de responder essa pergunta: quem mandou matar Marielle? E nós, enquanto sociedade e os familiares de Marielle e Anderson, seguimos esperando por essa resposta. É isso para o vídeo de hoje, pessoal. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre todo esse caso. Não se esquece de compartilhar esse vídeo com alguém, clicar aqui no botão do like e se inscrever aqui no canal, que ajuda muito esse canal a crescer. Qualquer atualização sobre o caso, eu posso trazer um novo vídeo aqui no YouTube ou também nas outras redes sociais do canal, então já segue a gente por lá. A gente se vê no próximo vídeo. É isso e tchau!